as boas-vindas. Eu penso que é com muita satisfação para muitos de nós um reencontro há muito tempo. E, efetivamente, esta é, portanto, a primeira iniciativa presencial que estamos a realizar. E decidimos começar este encontro sócio-cívicos por uma conversa em torno do livro que se nos afigura muito interessante, que é este livro, Como Salvar o Monumento, do Eduardo Paz Ferreira, que está... Eu não estou a ouvir, Eu penso que estão a ouvir todos bem. Eu falo mais alto, não há problema. E, portanto, este livro do professor Eduardo Paz Ferreira, eu não vou aqui falar de toda a sua ampla bibliografia, ele é professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, e, portanto, com um grande número de livros publicados, com uma grande intervenção cívica, e, portanto, eu não vou agora fazer uma biografia do nosso amigo Eduardo Paz Ferreira, que, aliás, já nos tem dado o gosto de participar noutras iniciativas do Centro de Ação Cristã. Há uma circunstância interessante no que diz respeito a este livro. O Centro de Ação Cristã, as conferências de maio deste ano foram com base numa comunicação do Papa Francisco ao corpo diplomático em fevereiro sobre a crise atual, as diversas crises com que estamos confrontados hoje. E foi com base nessa comunicação que nós, em diálogo com essa comunicação, que nós organizámos as conferências de maio deste ano. Ora, quando nós tínhamos concluído as conferências de maio, tivemos conhecimento que o Eduardo Paz Ferreira, que não tinha tido conhecimento dessa nossa iniciativa, tinha escrito um livro a partir do mesmo ponto, a partir da comunicação do Papa Francisco, o corpo diplomático, 8 de fevereiro de 2021. Também é uma grande coincidência, portanto, é uma grande coincidência. E como eu tinha escrito um livro sobre aquilo que foi o objeto das nossas conferências, pensámos que era muito oportuno continuar este diálogo com o Eduardo Paz Ferreira. O Eduardo Paz Ferreira disponibilizou-se e hoje está aqui para, em conversa com o Frei Bento Domingos e com a Helena Topa Valentim, quiser, naturalmente, continuarmos esta reflexão. Penso que a generalidade das pessoas não teve a oportunidade de ler o livro, o Eduardo Paz Ferreira começará por fazer uma exposição do que é que pretendeu, as linhas gerais desse livro, para facilitar a todos a participação desta conversa. Portanto, agradecendo uma vez mais ao Eduardo Paz Ferreira, ao Frei Bento Domingos, a Helena Topa Valentim e saudando uma vez mais a todos vós, dou a palavra ao Eduardo Paz Ferreira. Muito bom dia, muito obrigado a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estão amigos meus na sala, estão pessoas que eu admiro profundamente e estão, sobretudo, pessoas que dedicam a sua vida a fazer um mundo melhor. Num livro anterior eu intitulei-o Por uma Sociedade Decente. E acho que as pessoas que estão aqui são agentes muito dinâmicos, muito ativos desta busca de uma sociedade decente. Uma sociedade que não deixe uns para trás e que não faça os outros avançarem imparavelmente, eu diria, e as décadas de militância neste tipo de ação que levam as pessoas nesta sala é muito impressionante. Por outro lado, o facto de estarmos aqui num sábado de manhã é muito agradável, é um belo princípio de fim de semana. Desculpem, é um belo princípio de fim de semana este. Desculpa lá, onde é que eu... Ok. Bom, isto de facto falar para o vazio é mau. Consegue agora? Melhor?
Não está ligado? Bem, com a idade vamos perdendo um bocado a voz, de maneira que há uns anos eu tinha seguramente uma voz mais alta do que tenho agora, mas vou fazer um esforço. Na medida que queiram interromper-me e pedir qualquer coisa que não tenham conseguido seguir, por favor, façam-no sem qualquer hesitação. Eu dizia que a circunstância de estar aqui num sábado de manhã convida-nos também a uma reflexão sobre o que é que fazemos ao nosso tempo livre, o que é que fazemos aos nossos fins de semana, o que é que fazemos aos momentos em que não estamos a trabalhar. Eu acho que nós entramos nos últimos anos em vários círculos viciosos. Por um lado, no círculo terrível do consumo e do desprezo por tudo o que é convívio, por tudo o que é reflexão, e por outro lado, alguma forma de workaholismo que nos leva só a viver para o trabalho como se tudo fosse trabalho. Ora, o trabalho é evidentemente qualquer coisa de nobre, é muito importante que trabalhemos, mas é muito importante que conservemos tempo para estar juntos e para estar a discutir aquilo que parecem ser as questões que são decisivas nos nossos dias. Eu agradeço, bom, para mim é uma enorme honra estar ao pé do Frei Bento Domingos, que é uma referência de todos nós, claro está, dos seus admiradores. Eu conheci muito, evidentemente, ele não se lembrará disso, conheci-o muito de passagem quando tinha 19 anos, imagina, e trabalhava no jornal República e fui uma vez entrevistá-lo e foi uma verdadeira revelação o que era a enorme inteligência, o que era a enorme abertura sobre o mundo do Frei Bento Domingos. Muitos dos que estão nesta sala têm podido beneficiar disto com outra proximidade, com outra força, mas creio realmente que é qualquer coisa de extraordinário que ele fez na sociedade portuguesa. E depois, bom, como hoje em dia, outro dos nossos círculos viciosos, ou pelo menos não totalmente limpos, que é a internet, tem algumas vantagens. E fui espreitar algumas coisas para ver, para me lembrar de Frei Bento Domingos, dos outros colegas desta sessão. E quando vi as intervenções que Frei Bento Domingos, logo em 63, fez, 1963, bom, eu tinha 10 anos, portanto não posso dizer que me lembro exatamente como era a sociedade portuguesa. Mas todos temos, pela leitura, pelos relatos, pelas conversas que tivemos com amigos mais velhos, uma ideia do que era o peso dos anos 60. E como é que em 63 este jovem padre, na altura, não hesita em desafiar o poder. E a coragem é, de facto, a grande característica que ele tem. Há uma outra coisa lindíssima dele no início dos anos 70, quando falando para crianças, lhes diz: digam que não querem armas de oferta no Natal, porque vocês, muito obrigado, porque vocês não querem fazer guerras quando forem grandes. Pronto, é um homem que fez todo este percurso e é um percurso extraordinário. E também fundou este centro de reflexão cristã, que tem quase tanto tempo como a democracia, é notável, e é impressionante como as pessoas que estão a ele ligados conseguiram ao longo dos anos, e mesmo neste período pior da pandemia, conseguiram manter esta chama acesa, conseguiram manter uma atividade intensa e tão esforçada, se assim posso dizer. Neste momento, seguramente, o grande mérito é do José Leitão e da Inês Espada Vieira, que são pessoas de uma dedicação a esta causa que eu gostaria muito de sublinhar. Eu, por acaso, há pouco falei de 63 e lembrei-me que eu tinha 10 anos
e foi o meu primeiro encontro com qualquer coisa semelhante a um centro de reflexão cristã, que era na altura a pré-JEC. Não era ainda a JEC, mas era a JEC para os alunos do primeiro ano do nosso tempo e tal, isto em Ponta Delgada. E mesmo no meio fechado de Ponta Delgada, foi muito interessante, mesmo com aquela idade, essa conversa com o grupo católico que estava na JEC e na pré-JEC. Aliás, nos Açores, nos anos 60, deu-se um diálogo muito intenso entre a Igreja Católica e aquilo que eram os oposicionistas, e que era um grupo que tinha, digamos, grandes figuras, entre eles o Mel Antunes, que o Mel Antunes tem uma história, eu peço desculpa, mas eu perco-me sempre a contar histórias a mais. Portanto, é um defeito, não há nada a fazer, mas acho que a vida se constrói destes pedaços que vamos buscando aqui e ali. O Mel Antunes, aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi, a certa altura, foi mandado para os Açores de castigo, porque para não andar a fazer subversão continente, digamos. E chegou aos Açores e uns anos depois foi expulso dos Açores porque nos Açores tinha subvertido os filhos de famílias que eram supostos de se portarem bem e de não terem inquietações. E, de facto, o Mel Antunes foi decisivo na criação de um grupo de reflexão que reunia com grande regularidade e que discutia muito com aqueles que eram os católicos progressistas, como eram designados na altura, e que tiveram uma grande expressão nos Açores, onde havia uma série de sacerdotes, não sei se o Frei Bento alguma vez se cruzou com algum deles, o padre Weber, o padre Manuel António, que eram homens de uma dedicação incrível. O padre Weber, que tem sensivelmente a idade do Frei Bento Domingos, no outro dia vendeu o único bem que tinha, que era a casa dele, por 47.000 euros, e transformou isso em 4.000 e não sei quantos cabazes para dar aos sem-abrigo e tal. São coisas muito comoventes que um homem com essa idade não tem um reflexo de eu tenho que me proteger. Não, eu tenho é que proteger os que estão numa necessidade real. E era, aliás, um debate muito curioso, porque também abrangia um homem notável, o Frei Bento Domingos seguramente conhece, que era o pastor Dimas de Almeida, que felizmente também ainda vivo e ativo, ainda há pouco tempo dava aulas, e que é uma grande figura, o que era um pouco surpreendente nos Açores dos anos 60, em que os protestantes eram qualquer coisa de próximo dos comunistas para a sociedade local, eram criaturas pouco desejáveis, pouco apreciáveis, mas ele era um homem, de fato, é um homem extraordinário e tal. Bom, isto tudo para dizer que depois, anos mais tarde, já cá no continente, a estudar, cruzei-me com o José Leitão na JUC. Foram sessões também que marcaram muito a felicidade que havia naquele grupo, a fraternidade, os grandes sacerdotes que estavam connosco também. Foi também um momento grande para a minha formação intelectual. Eu tenho uma grande admiração por José Leitão, nós somos contemporâneos da Faculdade de Direito. Se posso dizer assim, a Faculdade de Direito não é grande recomendação, nunca foi muito, mas hoje, então, em dia, está a atingir níveis de degradação e de caminho para a extremíssima direita que são verdadeiramente assustadores. Eu estou muito feliz porque para o ano vou-me jubilar e já atingi a minha capacidade de lidar com a maldade humana, com a perversidade dos comportamentos e, portanto, ainda bem, vamos fazer outras coisas. Mas, portanto, o Zé Leitão é uma pessoa rara na geração dele, na nossa geração,
que é uma geração muito da acomodação, que abandonou a reflexão, que abandonou a ação pela comodidade das televisões, mais tarde da internet, por este tipo de acomodação, basicamente. Ele não manteve-se sempre ativo, particularmente... Peço desculpa, não sei. Como da Silva, peço desculpa, não sei o que... Já não percebes o que se passa. Não, pronto. Bom, o José Leitão, enfim, todos sabemos, tem uma vida política ativa, mas tem duas coisas muito importantes. Primeiro, foi comissário para os imigrantes e para os refugiados durante uns anos, com uma atividade muito intensa, e continua a ser essa uma área de atuação muito importante dele. Tem um mestrado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, consagrado aos temas das migrações, do diálogo cultural e, portanto, continua a ser alguém que está na primeira linha da defesa dos mais frágeis, daqueles que mais precisam da nossa ajuda, do nosso empenho. Esta reunião permitiu-me também o prazer de conhecer a Helena Valentim, que fez logo uma coisa que eu acho muito simpática, que é nós vivemos numa terra de doutores e doutoras e professores e professoras, de maneira que logo ao primeiro mail que eu troquei com ela, ela disse-me, deixe-se lá disso, trata-me por Helena e tal. Que isso contribui de alguma forma para que nos sintamos muito mais próximos uns dos outros. E a Helena tem uma escrita notável, como todos sabem, é uma professora muito importante na área dela, de linguística, mas tem depois toda esta ação tão importante que queria felicitar e pôr em evidência. E também, enfim, não está aqui na mesa, mas está ali a Inês Espada Lopes, que é uma pessoa, outra grande nome da universidade. E eu não calculo, bom, eu estou de facto um velho amargo no que diz respeito à universidade. E, portanto, quando encontro pessoas boas da universidade, e estão ali dois queridos colegas e amigos, o Eduardo Vera Cruz e o José Renato Gonçalves, eles sabem, portanto, bem do que é que eu estou a falar, e, portanto, encontrar pessoas que numa universidade mantêm vivos os valores é qualquer coisa de muito importante e que tem muito a ver com aquilo que vamos transmitir ao futuro. E isto permite-me aproximar do meu livro. De facto, foi muito curiosa a coincidência, foi totalmente, nenhum de nós sabia que estávamos a trabalhar na mesma coisa, porque esse discurso do Papa aos embaixadores, que normalmente seria uma cerimónia mais ou menos protocolar, sem grande relevo, é uma dos grandes momentos, eu diria, da intervenção pública do Papa Francisco. E eles são tantos. E não teve a atenção que devia ter. Mas o alerta que eles nos faz é espantoso. Como os vários alertas que foi fazendo sobre tantos temas importantes ao longo de tantos anos. Para dizer a verdade, eu acho que a primeira vez que reparei quem ele era profundamente foi quando ele foi à ilha de Lampedusa, logo no princípio do seu papado. Foi a primeira viagem que ele fez para, na expressão dele, ir chorar os mortos que ninguém chora. Ou seja, ir ver os refugiados e a tragédia humana das mortes naquela ilha de Lampedusa. E a partir daí segui sempre muito e senti-me sempre muito estimulado por tudo o que ele disse.
mas a visão dele sobre a pandemia, tal como aparece expressa nessa cerimónia com os embaixadores, é totalmente notável, porque vem mostrar uma coisa que é que a pandemia não é só uma doença no sentido físico, digamos, não é só uma pandemia, mas é todo o reflexo de uma sociedade doente. Sociedade doente esta que é muito responsável pelo aparecimento da pandemia. E, portanto, ele diz-nos, é preciso salvar um mundo doente, doente por causa da pandemia, mas doente por causa das relações humanas, doente por causa da desigualdade, doente por toda uma série de fatores, eu diria, por toda uma acumulação de décadas e décadas de erros que foram criando condições para surgir qualquer coisa como a pandemia. Aliás, quando surgiu a pandemia, ou quando ela se tornou, foi oficializada, foi, digamos, legitimada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, o Covid-19, apareceu toda uma história de que aquele era o cisne negro, que, como sabem, é um fenómeno que na filosofia e na economia se utiliza para referir um acontecimento que era totalmente imprevisível. Ora bem, meus amigos, nada de mais falso. Primeiro, digamos, se olharmos historicamente, nós vivemos num mundo em que há milhares e milhares de anos, ciclicamente aparecem novas pandemias que destroem vidas em termos brutais. Há um escritor que diz que as pandemias são o nosso maior inimigo. E, de facto, as pandemias mataram mais do que as guerras, dizimaram populações em termos violentíssimos. Esta nem está a ser das mais violentas em termos de tragédia humana, mas está a ser muito, como vamos já ver. Mas se pensarmos que um século atrás a gripe espanhola matou entre 65 milhões ou 100 milhões de pessoas, temos a ideia que, apesar de tudo, esta está um pouco mais contida. Mas, portanto, a ideia que se procurou espalhar foi, bom, isto aconteceu porque tinha que acontecer, caiu e tal. Ora bem, há muitos anos para cá que muitas entidades, cientistas, pensadores, filantropos, vinham alertando para que vinha aí qualquer coisa de muito mau, que não sabiam quando é que viria, mas que viria e que era preciso prepararmos para isto. Mas tudo o que nós estávamos a fazer era despreparar-nos para isto. Ou seja, era destruir o Serviço Nacional de Saúde, destruir as estruturas de apoio às crises, as estruturas de apoio aos que mais necessitam. E, portanto, em vez de haver uma preparação para combater a crise quando ela chegasse, houve exatamente o contrário. E por isso é que apareceu esse efeito aparente de surpresa, mas que é só mesmo aparente. Ora bem, eu de alguma forma gostaria de separar, digamos, naquilo que estou a dizer, duas coisas. Uma que é a doença Covid-19 e a outra a envolvente social da doença. E, por outro lado, gostaria de ir a dois momentos cronológicos. Aquele que é considerado no livro e que saiu há 3 meses ou 4, já não me lembro bem, e aquilo que se passa hoje. Porque, entretanto, algumas coisas evoluíram, algumas coisas se modificaram e temos que atualizar a nossa reflexão sobre a pandemia. Bem, mas se começarmos pela doença,
acho que todos estamos de acordo em que uma coisa extremamente positiva que se verificou nesse período foi o aparecimento em tempo totalmente recorde das vacinas, que normalmente demoravam 10 anos a ser experimentadas, testadas e tal, e até por isso as farmacêuticas não se interessavam muito por vacinas, por isso e também porque as vacinas basicamente são necessárias para países pobres, países que não têm meios para remunerar devidamente o apetite das farmacêuticas. E, portanto, o aparecimento com esta velocidade das vacinas foi excelente. Mas logo a seguir, as vacinas vieram trazer ao de cima tudo o que havia de pior na sociedade. Isto é, as vacinas foram feitas na generalidade dos casos, e não falo agora do caso chinês e do caso russo e tal, que não conheço bem, mas estas vacinas que nós usamos, com que fomos, com certeza, todos, ou quase todos aqui tratados, estas vacinas foram feitas com um grande esforço conjugado da iniciativa privada e da iniciativa pública. Mas foi o Estado que meteu muitos fundos que permitiram este avanço. E foi o facto de haver uma ciência muito desenvolvida já nas universidades que permitiu também essa aceleração de todo o processo. Ora bem, a partir do momento que as vacinas começam e que há, digamos, indicadores de um grau de eficácia bastante razoável na prevenção da doença, começam a passar-se coisas completamente deploráveis. As farmacêuticas não cumprem os contratos, enfim, o caso mais célebre é o caso da União Europeia com a AstraZeneca. A União Europeia comprou antecipadamente doses enormes de vacina e depois a AstraZeneca vendeu a vacina para o outro lado e não forneceu a União Europeia. Mas, muito pior do que isto, outras coisas. As farmacêuticas desinteressaram-se totalmente do abastecimento das zonas pobres do mundo, aquelas que mais precisavam realmente de vacinas. E nós temos uma estrutura de sociedade que tem muitos vícios internos, mas que tem sobretudo um problema, que é o problema da sociedade internacional, o problema da falta de meios que existe a nível global para lidar com as dificuldades onde elas surgem. A Organização Mundial de Saúde é com certeza uma instituição muito respeitável, que acumulou uma grande dose de conhecimento, mas que não tem meios para fazer face a um problema como o da vacinação. E, portanto, digamos, as coisas foram-se tornando bastante desagradáveis entre as farmacêuticas e alguns Estados. Os Estados mais desfavorecidos, e particularmente a África do Sul e a Índia, fizeram uma tentativa para usar um mecanismo legal, cuja legalidade era incontroversa, que era um mecanismo no seio da Organização Mundial de Saúde e do chamado acordo do TRIPS, que permitiria o levantamento da patente das vacinas para poderem ser produzidas sem o pagamento das royalties às farmacêuticas. Bom, evidentemente as farmacêuticas não aceitam isto e os países mais desenvolvidos também não aceitam. E aí surge uma coisa extraordinária do meu ponto de vista, que é a inesperada declaração de Joe Biden de é preciso, de facto, levantar as patentes. É preciso fazer com que todos possam produzir vacinas e que possamos combater, efetivamente, a Covid-19. Bom,
Joe Biden faz essa afirmação de apoio dos Estados Unidos, nunca estão no lado, eu ia dizer nunca estão no lado certo, mas isto era muito primário, mas pelo menos não é frequente vê-los ao lado dos que mais sofrem, portanto, a minha homenagem, acho que é uma grande decisão da parte dele, mas é espantoso que logo a seguir a União Europeia, estamos em presidência portuguesa, há uma sessão da Europa Social no Porto, uma cimeira consagrada à Europa Social, e com a honrosa exceção da Espanha, todos os países da União Europeia pronunciam-se contra o levantamento das vacinas. Isto porquê? Porque as farmacêuticas estão situadas nesses países e porque exercem um poder de lobby absolutamente desmedido. Aliás, estes jornalistas de investigação, que fazem, em muitos casos, trabalhos extraordinários, fizeram levantamentos das reuniões que tinham existido nos meses anteriores entre os governos desses países e as farmacêuticas, e entre os funcionários da União Europeia e as farmacêuticas, e eram números completamente absurdos. Parecia que não tinham mais nada que fazer senão reunir com as farmacêuticas. E, portanto, temos esta situação espantosa de uma União Europeia animada por aqueles valores que constam dos tratados, inspirados por ideais tão nobres, mas que diz o quê? Quebrar as patentes, fazer com que os ricos ganhem um pouco menos dinheiro. Não, nem pensar nisso e tal. Acho isto uma das coisas mais deploráveis de uma Europa que nos dá várias coisas muito tristes, como infelizmente todos sabemos. Bom, depois dir-se-á, mas vamos ir lá daqui a bocadinho, dir-se-á que nos dá agora algum apoio financeiro, a bazuca financeira, o PRR, mas depois vamos lá. E, portanto, as coisas foram andando assim e houve inúmeras promessas de fornecimento de vacinas aos países menos desenvolvidos, das próprias farmacêuticas, de fornecimentos gratuitos, mas quando se olha hoje para os números que foram efetivamente concretizados, são totalmente ridículos comparados com as promessas. Da mesma forma, os países mais ricos também, todos se comprometeram a ajudar os países mais em dificuldade. Mas, uma vez mais, a ajuda é muito pequena comparada com a que tinha sido prometida. E vai lá, mais uma vez, os Estados Unidos são, apesar de tudo, os país que ajudou mais, embora não tenha atingido também as metas para que tinha apontado. Ora bem, esta questão é uma questão, digamos, com uma componente, se quisermos, que tem a ver com as condições de vida das pessoas desses países, mas mais ainda, que tem a ver com aquilo que se pode prever quanto à Covid. Porque se a Covid não for erradicada totalmente em todos os estados, nunca vai desaparecer. Nós vivemos, e ainda bem, num mundo onde se circula muito, onde as pessoas viajam muito, onde os bens também circulam muito, e, portanto, digamos, qualquer epidemia que se mantenha, por exemplo, num continente, ou, por exemplo, em alguns países, é uma ameaça permanente a todos os países. Só que os números mais recentes, e é muito extraordinário perceber como estas coisas evoluíram, os números mais recentes mostram que durante o período da pandemia, bom, primeiro tivemos uma enorme contração económica, mas, enfim, aos poucos as coisas foram melhorando, mas, sobretudo, os ricos enriqueceram extremamente durante o período da pandemia. E os pobres empobreceram extraordinariamente durante o período da pandemia. E estávamos a falar já de níveis muito altos no caso dos ricos e muito baixos no caso dos pobres. E, portanto, podemos nos interrogar como é que há um mundo que aceita viver com estas regras.
Como é que há um mundo que pode ter uma indiferença tão grande em relação a este problema? Mas é assim, não podemos ter ilusões, nem podemos ter esperanças que de repente as pessoas se transformem em boas pessoas. Porque muitas vezes para mim é um problema pensar como é que se faz um democrata. Por exemplo, agora com esta escalada de forças fascistas, de extrema-direita, etc., como é que se lida com isto? Pessoalmente estou convencido que a forma de lidar não é a atual, não é a de tolerância total para com essas forças, mas sobretudo como é que se convence as pessoas que devem ser bons cidadãos, que devem cumprir os seus deveres, que devem apoiar o Estado de Direito. Não sei. E aqui é um pouco a mesma coisa. Como é que se convence as pessoas que têm que se preocupar com os outros e não só com eles e com as suas famílias? Este é, digamos, o grande drama de base. Bom, mas, portanto, voltando ao início do Covid, portanto, e aos princípios de 2020, portanto, temos quase 2 anos de pandemia, tivemos experiências de loucura total, tivemos as experiências de Trump, as experiências de Bolsonaro, as experiências do primeiro-ministro indiano Modi, a um nível, apesar de tudo, não tão grave, mas coisas do Boris Johnson também extraordinárias e de vários outros dirigentes europeus igualmente extraordinárias, igualmente incompreensíveis no grau de indiferença, no grau de insensibilidade que revelaram. Esta atuação dos líderes, de alguns líderes mundiais, e reparemos que se não pensarmos no nosso querido Papa Francisco, não há grandes vozes neste momento no mundo para alertar consciências, para promover reflexões mais aprofundadas. E, portanto, nesse ambiente de deixa correr, deixa as coisas seguirem, o que se passou foi que as mortes foram muito superiores ao que poderiam ter sido. Nos Estados Unidos, no Brasil, em especial, morreram muitas centenas de milhares de pessoas que poderiam não ter morrido se não fosse a ideia louca do Trump de tratar as pessoas com medicamento para a malária ou já não sei o quê, com as coisas mais variadas, e então impensável a atuação de Bolsonaro. Um ponto interessante, que antes que me esqueça dele, é uma coisa que está a passar-se neste momento no Brasil. O Brasil, nos últimos anos, tem sido o nosso desgosto, um dos nossos desgostos fortes. Houve períodos que foi o nosso gosto, pode ser que volte a ser o nosso gosto, é a minha esperança, mas neste momento, isto é decidido segunda-feira, salvo erro, há a forte possibilidade de o presidente Bolsonaro, a pessoa até hesita a chamá-lo presidente, quer dizer, de Jair Bolsonaro, vir a ser incriminado por 9 diferentes tipos de crimes, todos relacionados com as mortes excessivas, com os danos causados à população. Numa primeira versão haveria, aliás, 11 crimes do qual ele seria acusado e 2 deles acabaram por cair, que era o genocídio das populações indígenas e a destruição, portanto, da floresta do Amazonas. Mas estes não se conseguiu uma maioria para avançar com eles. Mas é a primeira vez que surge uma ideia que um dirigente político pode ser responsabilizado pelo mal que fez aos seus cidadãos. Não estamos a falar dos casos de corrupção, deste tipo de coisa, que evidentemente são casos muito negativos, mas está-se a falar de uma coisa que é responsabilizar os governantes porque eles efetivamente fizeram mal ao país, fizeram
todo o contrário daquilo que eram supostos de fazer. Ora bem, e agora, passados estes quase 2 anos, em que ponto estamos quanto à doença? Primeiro ponto, os números oficiais são quase 5 milhões de mortos, mas há um total acordo que estes números não são verdadeiros, são muito inferiores aos números reais, que nas estimativas de revistas insuspeitas, como o Economist, por exemplo, andarão entre os 13 e os 19 milhões. Porque em muitos países não há formas de identificar as causas da morte, não são sequer feitos exames, e, portanto, está a haver um excesso de mortes que objetivamente são mortes de Covid, mas que não o são confirmadamente. E, portanto, esse valor de 5 milhões, que já era muito mau, é ainda pior na realidade. Mas o problema é que eu há pouco dizia que a pandemia foi antecedida por um período em que as sociedades fizeram tudo o que podiam para não se preparar para o futuro. Mas suspeito, receio, que continuamos na mesma via. Isto é, que apesar de tudo o que se passou, a tendência é para que continuemos a não criar condições para, no futuro, combater com eficácia a pandemia, qualquer pandemia ou qualquer doença afim que apareça. E portanto, o que... Pois, desculpem lá. Vergonha. Vou tentar passar a ser telegráfico. Eu ultimamente, já agora, desculpa lá, vai alongar, mas também queria dizer uma coisa, muito irritado, porque toda a gente acha que as intervenções têm que ser muito curtas, que as conferências têm que ser muito curtas, de preferência devem ser feitas por Zoom, e eu tenho com os meus, eu só pergunto, e por que não por WhatsApp? Por que é que não passamos a fazer conferências por WhatsApp? Está aviado. E está-se a caminhar, de facto, na faculdade, por exemplo, o Eduardo, o Renato Gonçalves, são colegas de muitas iniciativas que eu tive na faculdade, mas estou tentando fazer uma mais, toda a gente só tem ideia, ninguém quer conferências hoje em dia, então 1 hora, 2 horas, então, epá, não pode ser, nós temos que fazer que as pessoas retomem o gosto pelo debate. Porque, caramba, é tão melhor estarmos aqui a conversar, quer dizer, para já estou eu a conversar, mas enfim, mas vai ser melhor quando forem outras pessoas, do que estar num café, tomar um café, portanto é preciso retomar a discussão. Mas vou tentar ser o mais sintético possível. Ora bem, e se o tentar ser, o que é que me parece? É que todos se lembram dos primeiros tempos da pandemia, em que havia 2 coisas. Uma, havia aquele espetáculo pornográfico das televisões a invadirem os hospitais, a invadirem os lares, a massacrarem toda a gente permanentemente com imagens, e aqueles especialistas em pandemias que apareceram num número que nunca pensei que o país tivesse, ou sequer a própria União Europeia. Muitos deles não tinham nada, aliás, a ver com isto, estavam só a preparar plataformas eleitorais para serem candidatos autárquicos. É extraordinária a capacidade de utilização que esta gente tem. Bom, mas agora, como se lembram, nestes primeiros tempos houve uma sensação de grande solidariedade e de grande entusiasmo das pessoas para apoiarem quem estava no combate direto à pandemia. Há, por exemplo, tanto quanto as televisões transmitiam estas coisas muito mais,
Nunca me esqueço daquelas imagens lindíssimas, por isso, sobretudo na Itália, com as pessoas nas janelas a cantarem áreas de ópera e tal, e portanto a criar um ambiente para poderem, por um lado, as pessoas que estavam na luta sentir-se confortadas e por outro para animar. Aos poucos isso foi desaparecendo. Num certo sentido, é bom que estejamos, digamos, a normalizar, a poder viver assim como vivemos hoje, quase como era antes, mas desapareceu esse tipo de preocupação, desapareceu esse tipo de interesse em resolver para o futuro as coisas. E, portanto, receio bem que quando esta pandemia acabar, e espero que acabe depressa, enfim, embora seja aquilo que poderia dizer um voto pio, espero que haja instituições melhor preparadas. Mas é muito duvidoso que assim aconteça. E sobre isto, e como tenho que sintetizar, queria só dizer isto. Houve duas respostas, quando olhamos para as crises anteriores, não tanto para as pandemias e tal, que já só vêm muito atrás, mas quando olhamos para as crises económicas que tiveram em muitos aspectos consequências muito semelhantes, a grande depressão de 1929, depois a crise de 2007, 2008, 2015, tudo isto, a intervenção do Estado foi sempre essencial. E, portanto, também nesta pandemia se tornou evidente que a intervenção do Estado era absolutamente essencial e que só ele estava em condições de manter o equilíbrio. Se nós olharmos, por exemplo, em Portugal, as pessoas com razão queixam-se muito, vivem mal, os ordenados são muito maus, já eram muito maus antes da pandemia, tornaram-se piores com isto, tudo, mas as pessoas não têm noção do enorme esforço financeiro que o Estado fez para aguentar empresas abertas, para assegurar subsídios a quem não tinha dinheiro, para tudo isto. E, portanto, foi muito preciso colocar dinheiro. Mas essa tentativa de intervir chocou contra aquilo que era, digamos, a ortodoxia financeira de é preciso é que os Estados não se endividem, é preciso é que os Estados gastem pouco. E, apesar de tudo, isto começou a ceder um bocado. E vimos, de repente, pessoas insuspeitas, como o ex-ministro Vítor Gaspar, agora no Fundo Monetário Internacional, a recomendar vivamente o endividamento, Carmen Reinhardt, Kenneth Rogoff, presidente do Fundo Monetário Internacional, de repente toda a gente abandonou essa ortodoxia da austeridade. Até há um jornalista do Financial Times que escreveu uma coisa engraçada uma vez, que foi, olhando para os últimos documentos do Fundo Monetário Internacional, fica a pensar porque é que viemos para a rua nos anos 90 protestar tanto contra o Fundo Monetário Internacional. Afinal, eles pensam o mesmo que nós. Ou seja, houve de facto uma evolução um pouco neste sentido. Mas as duas grandes tentativas de resposta, e vou ficar por aqui basicamente, são a tentativa de Joe Biden e a tentativa da União Europeia, que são, no entanto, profundamente diferentes. Joe Biden tenta lançar um programa de recuperação em tudo semelhante ao New Deal, lançando para a economia volumes de dinheiro muito elevados e que conduziriam com alguma facilidade a um grande desenvolvimento económico, a uma grande recuperação económica nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, Biden tem uma falsa maioria no Senado, com dois senadores que estão muito mais perto dos republicanos que dos democratas, e, em geral, tem muita dificuldade em fazer passar o grande projeto que tinha, inspirado em grande medida no presidente Roosevelt, o projeto de infraestruturas, de investimento nas mais variadas áreas e também de
pocket money, da entrega de dinheiro às pessoas para elas poderem gastar, para elas poderem ter uma vida razoável e manter a economia a funcionar. Isto tem sido muito difícil no Senado, vamos a ver se passa. Era a minha grande esperança de ver o mundo mudado, era essa, era a da experiência norte-americana. A União Europeia. A União Europeia lá fez qualquer coisa, mas fez muito menos do que os Estados Unidos fizeram e fez em termos muito mais preguiçosos, muito mais contenciosos do que os Estados Unidos. Aspecto positivo, aceitaram uma certa mutualização da dívida e, portanto, a criação desta bazuca financeira distribuída pelos Estados e tal. Isto foi positivo. Os números que isto atingiu não foram suficientemente elevados e, sobretudo, numa primeira fase, deveriam ter sido apenas auxílios a fundo perdido para passarem numa segunda fase a ser uma parte auxílios a fundo perdido e empréstimos com juros baixos. Portugal praticamente prescindiu dos empréstimos. Vivemos, aliás, há uma maldição que deve vir do tempo do professor Oliveira Salazar, de que temos que ter contas certas, o importante é isso, ninguém convence ninguém meu Deus, não é o momento de pensarmos nas contas certas. Pensaremos quando for possível. Agora vamos criar condições para ter essas contas certas. Mas a Europa fez uma coisa espantosa, que chegou a um acordo sob essa forma de auxílio e depois esse acordo foi preciso 1 ano para começar a dar resultados. E, portanto, durante esse ano, os Estados tiveram muito poucos meios. Isto é de loucura. E depois, pronto, os atuais PRRs e tal, claro, são muito úteis, mas ainda assim são rodeados por uma tal carga burocrática, por uma tal intervenção permanente de Bruxelas, que não corresponde à agilidade, à ligeireza que teríamos que ter para enfrentar realmente as coisas de outro modo. Enfim, desculpem lá, com muita pena minha, vou acabar, mas há uma coisa que queria recordar, porque historicamente, há um discurso extremamente importante de um presidente norte-americano que é muitas vezes esquecido e desprezado, que é o presidente Jimmy Carter. E o presidente Jimmy Carter, em 1979, fez um célebre discurso sobre o consumo e sobre o estado da nação, em que veio dizer: nós éramos um grande país, nós éramos um país cheio de força, a nossa força vinha da fé nas instituições, na solidariedade nas famílias, no gosto pelo trabalho, em que, de repente, tudo isto foi substituído pelo consumo. E as pessoas hoje em dia passaram a valer aquilo que tinham, aquilo que podiam comprar. É um discurso fantástico, é muito fácil encontrar na internet. É um discurso sobre o consumismo e, curiosamente, é o documento que conheço que anda mais perto do Papa Francisco, tantos anos depois. Entretanto, ninguém ligou nada a isto, continuamos alegremente a consumir. Muito obrigado, desculpem ter prolongado tanto, mas... E agora vamos ouvir. Era para uma conversa, mas eu ouço mal e, portanto, também escutar aqui consegui. Mas para fazer uma interpelação, então, isso já é muito complicado. Então, o que eu queria chamar a atenção só é que
o que é que os Estados fazem, o que é que não fazem as empresas, o que é isto. É um domínio que me escapa completamente. O que me lembro sempre é que eu nasci durante a guerra, depois, em casa, na casa dos meus pais, à lareira, conversou-se muito sobre aquela crise de 1918. O meu avô morreu nessa altura e havia as histórias também dos gaseados da guerra, que também lá estavam sempre a circular. E então eu sabia também aquela frase assim contínua, da fome, da peste e da guerra, livra-nos, Senhor. Isso era a questão. Só que depois acontecia dos países em que comecei, em Salamanca, a gente tinha sermões dos estudantes durante a hora da refeição, estava tudo em silêncio, para dizer coisas que chocassem para poderem realmente o sermão passar, não é? E era mesmo num púlpito, no meio do refeitório. E então um dia cheguei a Salamanca e em 1936, creio. E lá ouvi uma coisa fantástica de um que estava a pregar. Estava a pregar uma coisa fantástica. E disse: o homem é o pecado de Deus. E vou prová-lo pela Sagrada Escritura. Dizia ele, vou provar pela Sagrada Escritura. E disse: Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Ninguém se arrepende, a não ser de pecados que tenha feito coisa. Isso, e portanto, mas o que estava, o regente de estudos mandou descer do púlpito que estava a Mas eu fiquei sempre com essa ideia do problema quando agora fala-se de como, é isto, como salvar um mundo doente. Os doentes, como eles, e todos sabem, os doentes são salvos por boas curas. E depois, quando acontece já na minha idade, é só para preparar a morte, que não é? E, portanto, o que acontece, a meu ver, é uma coisa extraordinária, é que os cristãos, porque depois é uma interpretação cristã que se vai atualizar no Novo Testamento, é esta. Que tem um fundo que é muito engraçado. Tomás de Aquino dizia que na natureza geralmente bate certo. Ele, as coisas da natureza, era no século XIII, não é? Mas o ser humano, por causa dos seus apetites desregrados, que não segue a reta razão, acontecem os males, é o que mais acontece. O ser humano tem essa desagregação que faz com que siga, muitas vezes, o mau caminho. Portanto, era esta coisa. Ele era tão otimista em relação à natureza, por Deus, mas duvidava muito. Hoje nós sabemos que, além disso, o ser humano trabalha a natureza de uma forma absolutamente extraordinária. E, antigamente, no cimo do monte punha-se uma capelinha, uma coisa qualquer,
agora arrasa-se o monte e tudo isso para conseguir. É uma coisa, é uma relação de dominação. É uma relação de dominação segundo os apetites. Segundo os apetites. E os apetites, quem tem essas grandes posses, potencia os seus maus apetites, que é o apetite de dominação. É o apetite de dominação. Dominação económica, financeira e religiosa. Este foi o problema com que Jesus se enfrentou. Porque os discípulos nunca entenderam que ele não tomasse o poder. E então estava sempre a perguntar, olha lá, quando fores para o governo, como é? Olha, e uma mãe que disse, olha, dá aos meus filhos, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando fores para o poder. Outros dizem que gerou um problema enorme na comunidade. Os discípulos ficaram fulos, porque aqueles adiantaram-se, mas eles todos desejavam o mesmo. Quando no Evangelho se diz Jesus chamou-os e eles largaram tudo e seguiram, porque pensavam que iam ter um grande tacho. Era só isso. Não era mais nada, iam ter um grande tacho. E estavam a ver que a coisa estava mal parada, estava muito mal parada. E então, quando eles dizem, fazem um inquérito de opinião e eles dizem, quem dizem que eu sou? E uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros dizem aquele outro. Mas tu és o Messias. Jesus, cala-se. Eu já sei a ideia que tendes na cabeça do Messias. É aquele que resolve tudo, mas não nos resolve a resolver. Porque o grande problema é este. Quer dizer, eu acho que para a cura, eu acabo já. Acho que para a cura é algo que eu diria é uma conversão. Jesus teve de se converter e nasceu numa religião, foi muito cuidado e tudo isso, e passou o tempo também a questionar a sua própria religião. E uma das coisas que ele continuou foi uma pergunta, a grande pergunta do Antigo Testamento, que nunca vai ser negada no Novo Testamento. Pelo contrário, é dela que se vai falar. E a pergunta é, o céu que pergunta à terra, às pessoas, o que é que fizeste do teu irmão? Esta é a pergunta. Quando há uma parábola, porque isto na Escritura são tudo parábolas, são contos exemplares, uns melhores, outros piores, mas é um grande livro de literatura, e então há aquela cena, o imaginar as pessoas ir a tribunal. É o 25 de São Mateus. E então há uns que realmente tive fome e desse-me comer, vão mesmo na cura da gente que está. E os outros dizem, eu tive fome e não me deste comer, estive na prisão, não me visitaste, estive doente e não me foste cuidar de mim. E nenhum deles sabe aquilo que Jesus vai dizer. O que fizeste a um destes foi a mim que o fizeste. Ora, aí começa aquilo que eu acho que o Papa Francisco tem trabalhado, e que é Fratelli Tutti, que é uma frase de São Mateus, quando diz todos sois irmãos, não andais cá uns a pensar que são mais que os outros, não, somos todos irmãos e tratamos como bons irmãos, tendo-se de converter em irmãos, não, porque os irmãos também não são todos bons uns com os outros, quer dizer, o problema é
da conversão. É uma conversão. E depois há por meio a parábola das parábolas, que é como é que curar. É uma coisa que todos podem fazer. Até um samaritano, né? Que eram considerados uns dissidentes. E então acontece uma coisa extraordinária, que ele vê o que os outros desprezaram, os que iam para a religião não olharam para a valeta, porque também se sujavam e já não estavam prontos para a glória de Deus. Então, o samaritano cuida e deixa, e faz com que cuidem, e é a chamada ética samaritana. A ética samaritana, e vocês sabem nas perguntas do Kant, o que é que posso saber, o que é que posso fazer, o que é que posso esperar, e o que é o ser humano. Ora, aqui dizemos, a religião é para dar esperança às pessoas, diz o Kant. Isso é o fim da religião, é dar esperança. Eu agora até ouvi o arcebispo de Braga dizer que é necessário agora aproveitar o sínodo para fazer eles chamam uma aurora de esperança na igreja, precisamente para inverter o esquema da igreja clerical, da igreja uns a mandar e outros a obedecer, como dizia o Pio X. Então, é isto. Eu diria assim, o que o cristianismo, o que os cristãos podem fazer para curar o mundo. Primeiro, eu acho que neste momento é ajudar o Papa Francisco a ter força. E conversão das pessoas. E então o problema do sínodo que ora se põe é este. O que é que os cristãos podem fazer para curar o mundo? Mas isso que exige, primeiro, curarem-se a eles mesmos. Quer dizer, o que é que fizeste? O que é que estás a fazer? E, portanto, eu que me parece, e gostei muito, porque o discurso é realmente notável, porque é uma pessoa, o Papa Francisco, alguém que trata sempre do local e pensa sempre no global. E convoca sempre para enfrentar os males locais e, ao mesmo tempo, ver como é que se pode fazer convergências de todas as pessoas, crentes ou não crentes, católicos ou protestantes, ou muçulmanos, ou que seja, ele escreve até textos em comum. Os muçulmanos fazem isso. E isto é que me parece uma forma de trabalhar para a cura. Agora, o que é que acontece? É que o melhor as pessoas pensam. Cada um tratando bem de si, depois o resultado é ótimo. Os outros não interessa. Isso acontece. E, portanto, o que eu encontrei no livro foi a falácia do neoliberalismo. Mas agora também temos outra coisa. Mas como é que traduzir em realidades palpáveis, em realidades económicas, em realidades financeiras, em realidades políticas, como é isso?
A Bíblia só faz parábolas. Quais são as parábolas que nos guiam? Mas agora é necessário fazer do mundo atual uma parábola de cura. Uma parábola de cura. Como? Não sei, se soubesse, eu dizia. Mas certamente que vai ajudar-nos a ver. Muito obrigado, Sr. Benfo. Agora vamos ouvir a Helena Tondela. Deixasse só uma coisinha que acho que resume toda a ideia, que é o seguinte: quando foram depois dos dois discípulos, estavam ouvindo? Agora sim. Sim, sim. Quando dois discípulos foram ter com Jesus Cristo e pediram que os sentasse no seu reino, num à direita, num à esquerda, Jesus Cristo disse: não estava na mão dele. Não estava na mão dele, mas que quem quisesse ser maior, que é o que nós todos queremos, ser maior, ganhar muito, né? Quem quisesse ser maior, fosse servo. Acho que isto resume tudo. Desculpe. Não, mas desculpe também a mim dizer o seguinte. Eu, quando ia celebrar a São José e tudo isso, havia a criançada que estava lá no altar, que tomaram conta da missa, e a pergunta que eu lhes fazia sempre era de fazer a pergunta: em casa, em que é que posso ajudar? Na escola, à professora e aos colegas mais difíceis, em que é que posso ajudar? E depois, uma outra pergunta, era: estáis a estudar, sois privilegiados. Agora, tornai o seguinte: tornai-vos competentíssimos, mas para servir, não é para dominar. Ora, todas as carreiras não são sempre para servir, são também carreiras para dominar. E são os melhores alunos que são chamados para dominar. Pois, grandes empresas, grandes coisas, enfim. Isto é um bocado para dizer que é necessário. Eu há bocado estava ali a ver um bebê que estava assim, e estava. Eu acho que o que é necessário é também ter novos modelos, não sei, de desenvolvimento mesmo na escola, nisto. E aquilo que se pede aos jovens não é para curar, é para cuidarem deles. Ponto, desculpe. Muito bem. Agora, vamos ter contributos, nós vamos ouvir a Helena. Bom dia. Muito obrigada por este ato de generosidade e de confiança ao convidarem-me para integrar este painel enfim, começar aqui pelo meu amigo Zé, mas naturalmente com o Eduardo Praz Ferreira, com o Frei Dente, um painel tão brilhante, com histórias e com história. Não é? E eu, enfim, verificaram que eu fui tomando notas, porque aprendo, sobretudo, convosco, e quero, enfim, dizer que, sobretudo, aquilo que leio, conheço, os ouço, é sobretudo para me inspirar e para reforçar uma série de convicções. Portanto, para já, pronto, além disso, eu também não posso deixar de dizer que este momento tem vários elementos de oportunidade. O José já falou na coincidência, de facto, desta inspiração que foram as palavras do Papa Francisco para o Eduardo escrever este livro e da nossa atenção no CRC também para a mesma orientação, enfim,
Nós ajudamos o Papa Francisco, não é? Mas também hoje estamos no segundo dia de umas jornadas nacionais de memória e esperança, certamente que também tomaram conhecimento, em cuja comissão, digamos, promotora está a Inês, a Romualda, enfim, peço desculpa, estamos alguns de nós, está o Pedro, também não está o Pedro, não. Pronto, enfim, eu também estou, até eu penso que é também uma forma de estarmos consonantes com esta, que é uma iniciativa do Partido de Cidadãos e que visa que a nível nacional nós façamos memória do que foi este tempo, mas não exclusivamente, também reflitamos sobre ele e como estamos aqui a fazer. Portanto, nos projetemos no que possam ser as aprendizagens e o sonho que daqui pode emergir para realmente salvarmos o mundo, como diz o Papa, da injustiça, da indiferença e da iniquidade. Eu tinha várias coisas para dizer relativamente ao livro. Eu acho que o Eduardo, posso tratá-lo assim? O Eduardo já disse realmente muito do que está no livro, fica de facto muito evidente para todos nós esta proposta que realmente ali depois temos tão clarividente de um olhar, de que possa ser um olhar renovado para as instituições internacionais. Portanto, o Eduardo convictamente, aliás pela sua história, não é? Que também assim sempre evidenciou, acredita nesta possibilidade. Sabemos hoje estão inoperantes perante os desafios da globalização e desta mudança de paradigma civilizacional, a que as tecnologias nos conduzem, e eu vou pegar muito nas questões das tecnologias, e também a reabilitação dos direitos humanos, que estão, enfim, a ser escandalosamente tomados como letra morta, e declaradamente, sem pejo nenhum de ser dito por tantos governantes. Propõe-me a esta síntese, e portanto vou ser mais breve ainda, não é? Pronto, eu não saberei, depois da síntese que fizesse, de facto não saberia acrescentar, como não sei acrescentar nada num diálogo com o Eduardo nestas matérias, ao nível daquilo que pela sua formação experiência, de facto, aqui se vê refletido. Portanto, ele faz uma reflexão alicerçada numa profusão de dados da atualidade política, económica. Eu, enfim, sou uma linguista, sou uma cidadã atenta, mas não tenho formação, não tenho realmente reflexão alicerçada também numa experiência, num estudo, que pudesse aqui dialogar com o Eduardo neste sentido, e daí a extrema generosidade de me convidarem para estar aqui a trocar umas palavras, que é só privilégio meu. Enfim, agradeço também a vossa generosidade. Eu tenho, enfim, além de ser uma cidadã atenta, tenho interlocutores, não é? Tenho interlocutores privilegiados, tenho o meu marido que está ali, tenho o CRC, tenho uma série de círculos em que me movo. E penso que é muito assim hoje que nós podemos de facto continuar a converter-nos, não é, Frei Bento? Valorizando o encontro, o tempo que despendemos uns com os outros a refletir, a pensar. Isso capacita-nos para pensar, capacita-nos para escutar. É muito bom escutá-lo, Eduardo. E, portanto, é muito nessa situação, nessa condição de interlocutora convosco, com todos, que de facto aqui estou. Interlocutora também com os meus alunos e com os meus colegas, mas muito com os meus alunos, que são uma geração, enfim, mais nova. Nós que estamos aqui, que somos professores, temos sobretudo que cultivar esta capacidade de escutar, projetando uma confiança e o entusiasmo mesmo por aquilo que eles podem acrescentar, porque só pode ser, não podemos desacreditar. E também, enfim, aqueles autores, artistas, poetas com que, enfim, convivemos, também são interlocutores. Portanto, para este processo vou
de conversão, que é pessoal, que é coletivo. Bom, eu começo então por dizer, para fazer uma reflexão algo tangencial ao que é o texto do Eduardo, naturalmente, toda a minha falta de qualificações, mas começo por dizer consigo, Eduardo, que de facto a pandemia não é a maior desgraça do planeta. Portanto, não vou falar diretamente da pandemia, desta pandemia. E aquilo que me diz isso, digamos, é isto de a nossa existência como facto geofísico, biofísico, fazer parte da constante criação do mundo. É um pouco o faço novas todas as coisas do livro do Apocalipse, esta permanente criação do mundo. A experiência de estar neste fluxo em que os outros seres são connosco e nós somos com os outros seres, numa eterna novidade, dá-nos a clara noção de que para participarmos desta recriação do mundo não podemos olhá-lo só como um tráfico de mercadorias, de controle, de domínio, sujeitos ao que podemos dizer ser este terrorismo da modernidade que nos cinge e distancia da grande verdade, da criação permanente e que de alguma maneira está a acontecer a todo momento. E essa grande verdade é de que nós e a Terra somos uma mesma entidade. Está cá a Rita, não é? da casa, do projeto de cuidar a casa comum, quer dizer, nós somos de facto uma mesma entidade com a Terra. Nós respiramos, sonhamos com a Terra, portanto, em Deus nos movemos, em Deus existimos, todos, tudo existe em Deus, tudo se move em Deus. Não é exclusivamente a humanidade, esta abstração que se calhar se acabou por revelar muito perniciosa, não é? Nos cindiu, nos separou e continuamos a falar dualmente, nós, a natureza, nós somos a Terra. E portanto é muito isto que se calhar que me leva a concordar e a dizer que a pandemia não é a nossa maior desgraça. Mas o facto é que agora temos este organismo, enfim, a Covid-19, no planeta, que é um ataque, é assim que talvez devamos perspectivá-lo. Este vírus é um ataque à nossa forma de vida insustentável. É um ataque à nossa forma de vida insustentável. Esta vida que adotámos de livre vontade, com esta fantástica liberdade que todos fazemos questão de reivindicar, mas cujo preço não passa pela cabeça de ninguém perguntar. Nós não perguntamos o preço real, continuamos... Há um preço ecológico, naturalmente, que não tem nada a ver com o preço com que toda a gente se continua a preocupar exatamente ao cuidar dos endividamentos do Estado. Quer dizer, que grande dívida temos nós a acumular a outros níveis e que sim, essa sim nos compromete a vida de forma muito séria. Portanto, fomos subtraindo à Terra, vivemos então nesta abstração civilizacional que suprime a diversidade. Há um pequenino livro que circula, também está por aí, recente, de um índio, Ailton Krenak, A Vida Não é Útil. É um pequenino, muito breve, mas muito acutilante, uma reflexão muito acutilante, em que ele, de facto, entre outras coisas, aponta o absurdo deste antropocentrismo, em que, de facto, nós... está a ganhar formas que nós hoje nem conseguimos bem imaginar onde é que nos vão conduzir. José Miguel está ali, é como eu, gosta de ficção científica. A ficção científica hoje, enfim, com as distopias todas, está nas prateleiras, nas livrarias, nas bibliotecas dos assuntos correntes, não é? Já não sei muito bem como mais podemos recriar distopias alternativas àquilo que de alguma maneira já vivemos. Portanto, talvez vivamos mesmo no mundo a caminhar para a distopia, senão já muito distópico em muitos sentidos. Portanto, vejamos como na vertigem do mundo material, que o Eduardo já evocou, aliás, que foi programado, não é? Esta resulta desta sociedade do consumo, que foi programada, foi implementada nas últimas décadas. Nós neste momento estamos a assistir a uma dissolução no mundo da informação, e que foi acelerado com a pandemia. Portanto, da informação, isto é, o mundo de não coisas, da imaterialidade.
E são vários os pensadores que refletem sobre isto. Um deles, enfim, eu sei que é uma espécie de popstar da filosofia, o Byung-Chul Han, que é coreano, tem uma série de pequenos livros publicados em que reiteradamente, enfim, aponta reflete sobre este facto, entre outras coisas. E a verdade é que o mundo virtual como que se hoje hibridiza, não é? com o material, com o chamado mundo real. A nossa existência durante este tempo pandémico, portanto, de alguma maneira, tecida de relações, obviamente, mas tornou-se mais intangível, mais virtual. Isto certamente alterou alguns padrões de relação, alguns padrões de forma de estar que ainda enfim, terão um eco na nossa condição, na nossa história que ainda não alcançamos. Mas há qualquer coisa também, enfim, aparentemente fascinante, mas que devemos interrogar, esta sensação de comunicação total. Mas que também, não sendo ingênuos, sabemos que comporta, e não é sabemos já atestadamente, que comporta uma espécie de vigilância total, não é? Com o algoritmo e os seus derivados. Hoje temos algoritmos que geram algoritmos, portanto há aqui uma roda livre qualquer, perniciosa, quase da ordem do diabólico, que de facto é muito preocupante. E portanto esta liberdade que nos faz sentir afinal tão tranquilos, tão confortáveis, convive com a vigilância e tornam-se indiscerníveis, tornam-se de alguma maneira, com mais livremente nós nos expandimos, expomos, interagimos neste universo da comunicação global, mais vigilados, mais manipuláveis somos, com todas as consequências que isso tem, a nível depois até do curso da coisa política, não é? A nível internacional, etc. Portanto, há uma forma de poder que se faz passar por liberdade, uma espécie de poder invisível, e que toma sutilmente, gradualmente, o lugar do poder visível, aquele que estávamos habituados a poder contestar. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que nos vai afigurando como incontestável, não há um interlocutor. Daí, de facto, a fraca força das instituições internacionais, não é? A inoperância dos governos, a cuidar de tanta coisa, não é? Da esfera pública. A vigilância, o controle, portanto, assume ao mesmo tempo esta forma elegante, incita-nos constantemente a que nos manifestemos, manifestamos as nossas necessidades, as nossas preferências, as nossas opiniões que se equivalem, não é? Cada um tem a sua opinião, e não há uma aferição exatamente de outros critérios que podem de facto informar a maneira como estamos civicamente, estamos a dar opiniões, não é? É um opinismo generalizado e aplanado, não é? Naquilo que seja o direito que cada um tem a expressar-se. E, portanto, e também, enfim, temos esta incitação a que contemos a nossa vida neste fluxo em que participamos, numa tela imensa, não é? Passar à nossa frente, não é? Temos aqui a imagem dos telemóveis, a gente a passar assim o dedo e a tela segue. Portanto, isto corresponde até a um desnudamento exibicionista, chega a ser pornográfico, não é? Hedonista, que está muito enraizado, já começa a ser um padrão de estar nas gerações mais novas. Quem tem, enfim, filhos, e quem tem filhos, nós temos 2 filhos, um com 21, outro com 15, e já não é, quer dizer, já há ali uma decalagem geracional nesta forma de estar envolvido e nesta lógica. Portanto, 21 consegue ser um pouco mais autónomo, a um outro nível, que o de 15 já não é. Portanto, as coisas... E, portanto,
tanta gente assista, que proliferam nas redes sociais, o narcisismo, o exibicionismo, que são uma expressão desta obsessão por si mesmo. Quando a gente... Em que é que posso ajudar, não é, Frei Bento? Se eu estou obcecado por mim mesmo, eu não coloco sequer essa questão. E, portanto, porque desaparecem os outros, os reais, os autênticos, desaparece o mundo. Portanto, o que passa a ser, o mundo passa a ser o reflexo da minha pessoa. Isto, de alguma maneira, está-se a dar. E, portanto, há esta como que exploração da liberdade. É a liberdade de ser, a liberdade de se expor, a liberdade de se dizer, sob uma espécie de imperativo da felicidade. Também há o Byung-Chul Han, que depois, enfim, fala sobre isto, fala em dispositivo capitalista. Pois, enfim, ainda bem que tenho a minha rede, a explosão da liberdade, há uma explosão da liberdade, quer dizer, uma exploração, perdão, exploração da liberdade, liberdade de ser, de se expor, de se dizer, mas isto existe sob uma espécie de imperativo da felicidade, que funciona como uma nova forma de pressão, quer dizer, portanto, e que convive exatamente com esta nossa condição de simultaneamente a obsessão pela informação, pelas ditas não coisas. Há autores que referem esta condição como sendo nós hoje datas sexuais, portanto, pessoas que reúnem, compilam, partilham obsessivamente informações sobre a sua vida pessoal. E, portanto, nós hoje, sim, continuamos a ser consumidores, mas há uma nova condição aqui, neste mundo desta informação, que nós somos consumidores e somos produtores e processadores de informação. Há aqui antropologicamente qualquer coisa também a operar-se a este nível. Informação, atenção, que vive do estímulo, da surpresa, da eterna novidade. Não é o novo, não é? O novo é outra coisa, não é? O novo, da novidade como produto. Portanto, já falei em hedonismo, portanto, porque há aqui uma otimização do próprio, uma espécie de otimização e difusão, e enfim, este exibicionismo. Mas falemos também do que também, enfim, podemos dizer ser, nós somos também ao mesmo tempo sujeitos de rendimento. Esta obsessão pelo trabalho, sujeitos de rendimento. E já não somos propriamente, já não é bem como na era industrial, em que o corpo era um meio de produção, não é? Sob as pressões negativas da obrigação, da subordinação laboral, própria daquele paradigma industrial em que de facto nós víamos que a sociedade se organizava em classes, os oprimidos e os opressores. Portanto, estas relações sociais e laborais já não são exatamente a mesma coisa. É uma coisa que, enfim, uma certa esquerda não consegue ainda ler e digerir e compreender. Portanto, hoje a forma de dominação é ser feliz. Ser feliz. E para tal acenam-nos com objetivos motivacionais, auto-otimização, autorrealização, autoestima, não é? E, portanto, somos produtores de nós mesmos como, enfim, algo que, entretanto, se torna um produto rentável, um produto que, de facto, nos torna sujeitos de rendimento. Portanto, e nós devemos estar permanentemente em atualização. Né? Eu estou a falar como quem está ainda hoje na universidade, no terreno, enfim, não quero manifestar um sentimento de desalento, mas de facto não posso permitir, eu estou, não é? No ativo, não posso permitir desalentar, mas preocupação e vigilância relativamente a isto, com certeza que sim, é o que nos cabe a nós agora, na nossa geração, penso eu. Portanto,
E é assim, nós devemos estar sempre em permanente, portanto, atualização, na conquista daquilo que é uma zona de bem-estar, que curiosamente vai ser medido como uma zona, sair fora da zona de conforto, não é? E sair fora da caixa. Está aqui, convivem com estes lugares comuns. Portanto, nós devemos realmente conquistar a nossa zona de bem-estar, os nossos interesses, cujo alcance, somos bem-sucedidos, é justificado pelo esforço que empreendemos e, portanto, há aqui uma autojustificação que passa pelo merecimento, não é? Merecemos o que nos batemos por conquistar. Claro que depois há outra contrapartida. Quem não se bate por conquistar, quem não alcança, ciência, não é? Ciência, não mereceu. É a lógica da meritocracia, que o Papa Francisco aqui diz que esta economia mata, também poderá, e diz de muitas maneiras, esta lógica meritocrata mata, não é? Mata. Portanto, tudo isto então, enfim, que nos é dado viver, enfim, como um espaço de liberdade, de expansão do nosso próprio ser, da nossa própria existência, das nossas competências, capacidades, etc., corresponde a um capital emocional positivo, portanto, favorável à expansão dos nossos interesses, das nossas competências. E depois surgem, claro, os treinadores motivacionais, os coaches, não é? Toda a metodologia do coaching, que coopera ao nível individual, das empresas, nas escolas, e, portanto, e que asseguram que não desanimemos. Não desanimemos, não é? Que não aflore em nós o descontentamento. Portanto, propaga-se no fundo que nesta nossa sociedade, que é profundamente desigual, tudo acaba por estar em ordem, porque, afinal, quem mais se esforça, mais alcança. Portanto, numa sociedade profundamente desigual, nós convivemos com este paradoxo em que verdadeiramente tudo aponta para que as coisas têm uma ordem na medida em que há esta lógica. E, portanto, a nossa submissão a isto não é consciente, não é consciente. Nós achamos livres a aproveitar oportunidades, que é outra palavra fantástica, cheia de glamour, não é? Aproveitar oportunidades. Portanto, não nos sentimos forçados. É isto então que este Byung-Chul Han diz ser o dispositivo neoliberal da felicidade. É extremamente provocador, não é? Dispositivo neoliberal da felicidade. Onde, claro, o mote é ser feliz e, portanto, a dor não existe. Não existe. Ou pelo menos a dor, o sofrimento deixam de ser politizados. São da esfera do individual. E para isso há panaceias, não é? Para isso há o coach, há o psiquiatra. Bom, portanto, o sofrimento deixou de ser politizado, portanto, tornou-se um assunto médico. E em lugar de a dor do sofrimento ser da responsabilidade social, é privatizado. Tornou-se, portanto, neste assunto psicológico. Os colapsos, né, de quem sucumbe a esta forma de dominação, as depressões, os burnouts, cada vez mais vulgarizados entre nós, são tratados medicinalmente. Não questionamos verdadeiramente as razões que a montante nos conduzem para isto e que são sociais, são políticas. Portanto, nós cada vez menos, e assistimos a isso nas gerações mais novas, às vezes de forma muito sofrida e direta, cada vez mais se torna difícil entender o sofrimento como manifestação de um mal-estar social. Portanto, o sofrimento como manifestação de um mal-estar social. Quem diz é assim um bocadinho estranho. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Portanto, o sofrimento como algo que exige uma tomada de consciência política. Portanto, parece que falta espaço para se questionar criticamente a situação social. E isto ouve-se muito frequentemente. E, portanto, é muito por aqui que
passa a eficácia do dispositivo neoliberal de felicidade. Portanto, trata-se de uma sociopolítica que faz com que nos vendamos mansamente à sedução deste sistema, que nos promete felicidade, que nos dá oportunidades, que é muito atomista naquilo que cada um de nós... Portanto, o capitalismo assim nos seduz, não é? O trabalho, a esfera das nossas atividades tende a assumir a forma de um jogo. Há vários estudos que vão neste sentido, não é? Como a forma do jogo, as próprias redes sociais. Nós pensarmos, há muita coisa muito infantilizante naquele sentido, enfim, mais redutor do que o jogo é, não é? Há um jogo nobre e há um jogo que nos diminui, que nos reduz, que nos torna reativos, sobretudo, e não... Portanto, as redes sociais fazem-nos sentir mais livres, mais expandidos, numa ilusória até superação da contingência do espaço-tempo. E, portanto, nesse sentido, o capitalismo conseguiu meter-se dentro de nós para nos dominar de um modo que é agradável para nós mesmos. Portanto, isto é muito distópico, não é? Só lá na ficção científica que a gente leu e lê, de uma forma qualquer. Portanto, na verdade, o Baudrillard, aliás, faz esta afirmação, portanto, que este sistema, o capitalismo, explora impiedosamente a pulsão humana para o jogo. E muita coisa à nossa volta, a publicidade... Os políticos muitas vezes têm que ser verdadeiros entertainers, não é? Incorporam estes elementos lúdicos que criam padrões de percepção que são muito particulares e muito poderosos. Lá está, induzem modos de relação com o mundo que são sobretudo reativos à imediatez, não é? Imediatez, reação, a prontidão com que reagimos, concordando, discordando, normalmente em reações binárias, não é? Não cabe ponderação, não cabe nuance, não cabe dúvida, não é? É como um jogo, não é? É como um jogo. E, portanto, mais reativos do que reflexivos. Isto é, claro, o sucedâneo, ou a metamorfose, será a metamorfose mais recente da sociedade do espetáculo, pensada, enfim, refletida pelo Guy Debord, e do fan system, não é? Do Baudrillard. Portanto, é esta apropriação da lógica do jogo que nos torna reativos mais do que reflexivos. Outra vez o Ailton Krenak, o tal... Sim, pronto, para acabar, é só mais... O Krenak, que é o tal índio fundador, é fundador de uma aliança que já devem ter ouvido falar, dos povos da floresta. Eu, aliás, vou buscar este autor também porque é um interlocutor extraordinário. Os povos que, de facto, hoje ainda permanecem com esta relação com a natureza ensinam-nos muito isso. Está aí qualquer coisa realmente que nos possa converter. Mas ele diz, a verdade, estou a citar, a verdade é que nós não precisamos de nada do que este sistema capitalista tenha para nos oferecer. Mas ele tira-nos tudo o que temos. De uma forma tão simples, não é? Tão cândida. É exatamente isto. E disse depois adiante, o capitalismo quer vender-nos até a ideia de que podemos produzir a vida, não é? Que podemos inclusive reproduzir a natureza. Destruímos tudo, depois fazemos outro. Não é? Esgotamos a água doce, depois ganhamos um dinheirão a dessalinizar o mar. Bom, agora... Claro, com isto também convive outro problema da ordem económica, social, que é a ameaça do desemprego digital. Portanto, há muitos estudos que apontam para uma situação num futuro próximo de desemprego maciço, em que nós teremos todos um rendimento mínimo garantido. Okay? Uma espécie de... ou seja, e também jogos de computador já agora, não é? Panis e circências, não é? Numa versão... do século XXI.
Há uma série aí que os miúdos veem, e pelos vistos muito perigosa, não sei, na Netflix, que é o Round Six, que depois tem outro nome. Sim, em que as pessoas estão completamente endividadas. Portanto, a situação é esta: entregam-se a um jogo mortal que promete ganhos enormes. Um jogo mortal promete. Portanto, é um retrato muito cru, muito extremado, ou não sei se tanto, não é? Do capitalismo. O Walter Benjamin diz que o capitalismo representa o primeiro caso de um culto que não é expiatório. É um culto que não é expiatório, que nos endivida. Eu li há pouco tempo uma crónica, depois não retive de quem era, mas fiquei com a ideia, por exemplo, que com o paralelismo entre o smartphone, estas coisas que a gente tem, os gadgets, e o confessionário, não é? É uma espécie de confessionário digital. Portanto, é um artigo de culto de dominação digital. Funciona como um rosário, não é? Está sempre nas nossas mãos, está sempre com as suas contas, não é? E, portanto, e os likes são uma espécie de amém, não é? São os améns, por exemplo. Portanto, ali nos confessamos, não é? E fazemos isto por decisão própria, desnudando-nos. Mas não pedimos perdão, não é para pedir perdão. Pedimos outra coisa, pedimos que nos prestem atenção. Portanto, pronto. Portanto, é um regime que não é repressivo, portanto, nós não contestamos, não há forma de nos opormos a um regime que não seja repressivo, é liberal, aí é que, portanto, não provoca resistência e, portanto, seduz-nos por dentro e seduzindo, explora. O Iner Ariti, num livro que está aí, enfim, sim, pois, ele diz: a dominação é completa no momento em que se apresenta como liberdade. E isto é o princípio do capitalismo, do neoliberalismo selvagem que vivemos. Portanto, e depois temos este culto à produtividade. Portanto, Pascal escrevia que a grande tragédia do humano é não podermos ficar quietos sem fazer nada, não é? Portanto, culto à produtividade, que hoje é facilmente monitorizada, quantificável, contabilizável, sob a forma, o jargão é este, de indícios ou de evidências de produtividade, não é? Quem está nas escolas, enfim, quem está em qualquer empresa, não é? Indícios ou evidências de produtividade. Portanto, nós para aqui andamos deslumbrados e viciados mesmo com esta possibilidade contabilística que converte tudo em grelhas, rankings, gráficos, dados quantitativos, portanto, estes big data que parecem ordenar o mundo. E dão-nos aí a falsa ilusão de que estamos a ordenar o mundo. E, portanto, estamos tão viciados e subjugados à produtividade que o próprio tempo livre, os fins de semana, as férias, hoje, não é? O intervalo, os intervalos, são intervalos, exatamente, são intervalos da produtividade, em que nós vamos restabelecer forças para continuar a trabalhar, para continuar a produzir. Portanto, bem, então só para terminar agora, Zé, porque como eu tenho uma rede, tenho mais facilidade em apropriar. Mas pronto. Eu já agradeci a vossa generosidade, portanto agora tenho que... Ok, portanto, em virtude de tudo isto, e agora num diálogo, enfim, mais próximo com as propostas tão bem refletidas do Eduardo, hoje deve ser um objetivo político a recuperação do tempo. Outro objetivo político, a recuperação do outro, da responsabilidade social. Como isto se faz, enfim. Portanto, o sentido de que a sustentação vem dos outros. A nossa sustentação vem dos outros, vem dos vínculos, nesta relação de subsidiariedade. Tem uma tradução depois política, claro. Portanto, não vem de si mesmo, agarrado ao telemóvel, não é? Como se diz, portanto, o capitalismo corresponde às estruturas instintivas do ser humano, há que fazer valer, é mais um objetivo político, que não somos apenas ou sobretudo regidos pelo instinto. Portanto, há que humanizar,
quebrar o círculo desta lógica meramente reativa, predadora, que visa a satisfação dos interesses próprios. E, portanto, isto passa por sentar à lareira a conversar. Não é? As lareiras que hoje consigamos criar, precisamos de lareiras à volta das quais nos sentemos, que seja uma mesa, como aqui. Portanto, precisamos de recuperar o contacto íntimo com este cotidiano habitado, mas também com o jardim, com os baldios, com o céu, com o silêncio. Portanto, recuperar este cotidiano, esta intimidade com o cotidiano. Portanto, e precisamos de recuperar a dimensão celebrativa, que por si, por inerência, é comunitária, que nos compromete uns com os outros, portanto, cultiva vínculos com o imanente e com o transcendente, mas num contínuo, sem cisão. Não é? A celebração coloca-nos comunitariamente nesta imanência, na transcendência, portanto, convertendo-nos uns aos outros, é muito isso que precisamos, convertermos uns aos outros. E, portanto, para termos experiências de tempo intensas, que fomos tão privados com a pandemia, não é? Com uma densidade que nos resgate, que nos cure, que nos converta, verdadeiramente. Estas eu penso que são exigências políticas, que implicam uma nova economia, implicam um repensar o trabalho, um repensar as relações sociais. Portanto, são uma outra face daquilo que o Eduardo Paz Ferreira reclama no final do seu livro, quando ele reclama uma responsabilização, dando o melhor de nós, numa modesta contribuição para um mundo de mais justiça, mais solidariedade, mais equidade, menor indiferença e uma nova solidariedade. Acabo com uma citação do João Guimarães Rosa, um extraordinário escritor brasileiro. Ele diz: tudo é a ponta de um mistério, inclusive os factos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos a ver. E, portanto, há certamente um milagre que não estamos a ver, não é? E que intuímos pela fé. E aqui penso que certos de que, citando cá para os romanos, certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Desculpa. Meus caros amigos, minhas caras amigas, apenas uma nota. Depois de agradecer muito o texto e a intervenção de todos vós e agora da Helena, que tem a vantagem de poder vir a ser publicada, reflexão cristã também, e ter a oportunidade de o ler com mais atenção e com tempo para o refletir. Nós, por todos os imperativos, temos que fazer agora uma pausa, aliás, e eu recomendava o seguinte, que aproveitássemos a pausa informalmente e trocando opiniões e trocar isto por miúdos, estas conversas que tivemos aqui de manhã, porque a seguir vamos ter uma pausa de um quarto de hora, vamos ter que comprimir aqui um bocadinho os tempos, darei uma informação depois breve sobre as atividades do CRC e temos uma oração que foi preparado pelo Pedro Silva Rei, que está aqui connosco, que vai ser um momento, penso, forte para todos nós, antes de os 25 que se inscreveram primeiro poderem almoçar cá, porque infelizmente só há possibilidade para 25. E, portanto, é este digamos, aquilo que podemos fazer. E, portanto, uma pausa de um quarto de hora, aproveitemos para conversar e trocar opiniões sobre tudo aquilo que ouvimos durante esta manhã. Muito obrigado. Muito obrigada. Não.